Olá, querido e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você sabe o que pode gerar gordura no fígado? Você conhece os sinais e sintomas desse problema, da gordura no fígado? No vídeo de agora, nós vamos falar sobre o que destrói o seu fígado e o que você nem sabe que pode fazer mal para o seu órgão, e também vamos falar sobre os piores alimentos para gordura no fígado e também sobre os melhores alimentos para gordura no fígado, também conhecida como esteatose hepática. Antes de começarmos, eu peço que você fique até o final do vídeo e não saia, porque eu deixei os melhores alimentos para o final. E também curta o nosso vídeo, porque assim o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas. E também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações se você é uma pessoa que quer ter mais saúde, mais disposição e mais energia para correr atrás dos seus sonhos. Se você não for esse tipo de pessoa, não siga o nosso canal, senão você vai acabar se arrependendo. E compartilhe nosso vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tem fígado gorduroso. E me conta, você conhece alguém que tem gordura no fígado? Você tem gordura no fígado? Compartilhe sua história conosco. E também me conte de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu quero te conhecer melhor. Pessoal, antes de mais nada, precisamos entender o que é o fígado, que é o maior órgão do nosso corpo, responsável pelo metabolismo de substâncias, detoxificação do organismo e também excreção de substâncias tóxicas. E ele é localizado aqui na parte direita do nosso abdômen, embaixo aqui da nossa costela, e é o único órgão do nosso corpo que é capaz de se regenerar. Então tem aquela história muito famosa da mitologia grega do Prometeu acorrentado, que ele foi punido pelos deuses, e aí a punição que ele sofria pelos deuses é que todo dia ia lá uma ave e comia um pedaço do fígado dele, só que esse pedaço comia num dia, e aí no dia seguinte o fígado dele já se regenerava, e a ave todos os dias ia lá comer um pedaço do fígado dele. Isso mostra que desde aquela época nós já tínhamos, os humanos, já tinham uma certa noção de que o fígado se regenerava, e ele também participa da síntese de albumina, da síntese de bile e também da síntese de fatores da coagulação, sendo dessa forma importante para diversas funções do nosso organismo. E o que é a gordura no fígado ou a esteatose hepática? Ela nada mais é do que o acúmulo excessivo de gordura nas células do fígado. Então, pequenas quantidades de gordura são normais. E a gente começa a considerar esteatose quando a gordura ultrapassa 5 a 10% do peso total do fígado. E, infelizmente, os casos vêm aumentando muito, principalmente por conta de um estilo de vida ruim, nos quais a pessoa não se alimenta bem, ingere muitos alimentos ultraprocessados, não faz atividade física, fuma, bebe muito, vive estressada, não dorme direito. Então tudo isso contribui para o acúmulo de gordura no fígado. E quais são as causas de esteatose hepática? O álcool, alguns medicamentos e também a síndrome metabólica, que está intimamente ligada ao estilo de vida. Então a pessoa que não tem um estilo de vida saudável, ela muito provavelmente vai desenvolver síndrome metabólica em alguma parte da sua vida. Ou seja, ela vai estar acima do peso, vai estar com a pressão alta, vai estar com a glicemia aumentada, vai estar com o colesterol aumentado, os triglicerídeos, o lipidograma. Então isso aí faz parte da síndrome metabólica. Mas quais são as consequências da esteatose? Porque a esteatose por si só, ela até que não é tão grave assim. Só que, se ela evoluir muito, ela pode ir para a hepatite, que é a NASH, né? Que é uma sigla em inglês para esteatohepatite não alcoólica, e essa hepatite pode evoluir para cirrose. Então existem casos de pessoas que tiveram cirrose por conta da evolução da esteatose hepática. E por isso é muito importante reverter esse problema o mais rápido possível para evitar que ele se agrave com o desenvolvimento da doença. E quais são os sinais e sintomas da esteatose hepática? Geralmente ela é assintomática, e isso faz com que muitas pessoas tenham esse problema e nem desconfiem que tem esse problema.
Mas aí tem uma forma da gente pelo menos levantar a hipótese de que a pessoa está com gordura no fígado. Então, se a pessoa tem um estilo de vida ruim, se ela está mais cheinha, mais acima do peso, se ela bebe, se ela vive comendo besteira, se ela é sedentária, você pode ter certeza que algum grau de esteatose hepática ela tem. E aí, quando a doença vai evoluindo, vai se agravando, aí ela começa a causar sinais e sintomas, como dores abaixo da costela, à direita, como eu falei, porque é onde fica o fígado, gases, digestão lenta, fadiga e em estágios mais avançados da doença, pode causar a retenção de líquidos, muito por conta da hipoalbuminemia, ou seja, baixos níveis de albumina no seu organismo. A albumina é sintetizada, boa parte dela, no seu fígado. Então, quando a gente tem pouca albumina no nosso corpo, isso, primeiro, indica um certo grau de insuficiência hepática, e isso também faz com que o nosso corpo inche, porque a gente não consegue mais reter o líquido e ele fica para fora. A pessoa fica inchada, fica edemaciada. E também pode causar a icterícia, que também indica um certo grau de insuficiência hepática, de falência do fígado. E como é que a gente faz o diagnóstico da esteatose hepática? Pode ser por ultrassom, por tomografia ou por ressonância. Mas o padrão ouro é a biópsia hepática. Mas ninguém vai fazer uma biópsia hepática só para fazer o diagnóstico da esteatose hepática, porque é um exame muito invasivo e esses outros exames de imagem não invasivos são perfeitamente suficientes para a gente fazer o diagnóstico. E como que a gente reverte esse problema? Primeiro, fazendo exercício físico, que só tem benefício, não tem efeito colateral, evitando o álcool, mantendo um peso saudável, controlando as comorbidades, controlando a pressão alta, controlando o colesterol, controlando o açúcar no sangue e também mantendo uma alimentação bem balanceada, evitando farinha branca e açúcar, evitando alimentos ultraprocessados, evitando gorduras saturadas e evitando também xarope de milho e frutose. Mas doutor, você só fala o que a gente não pode comer. E o que a gente pode comer? Então pega papel e caneta e anota aí. O que você pode comer? Café, rico em polifenóis, principalmente no ácido clorogênico, que protege o fígado e melhora a elasticidade do órgão. Idealmente, o café é o preto, cafeinado e principalmente sem açúcar. Não adianta nada tomar café se você enche o café de açúcar. Esse café vai trazer mais prejuízos do que benefícios, combinado? Segundo alimento, na verdade o nono alimento, né? A gente começou com o 10º, que é o café. O nono é o chá verde, rico em catequinas, que são anti-inflamatórias e antioxidantes. Nosso 8º alimento é o chá de cardo mariano, porque ele é rico em silimarina, assim como o abacaxi, que é uma substância anti-inflamatória e antioxidante e que ajuda na regeneração do tecido hepático. Por isso aquele pessoal que toma bomba, depois que toma bomba, sempre toma também a silimarina para, de certa forma, corrigir aí os danos que o anabolizante causou no fígado da pessoa. 7º alimento são os carboidratos integrais, porque eles são ricos em fibras. Então aquele papo que o pessoal diz, não, tanto faz o arroz integral e o arroz branco, tanto faz o pão integral ou o pão branco, tanto faz o macarrão integral e o macarrão branco. Pessoal, não é tanto faz, porque o integral tem mais fibra, tem mais nutrientes, tem mais antioxidante, tem mais substâncias anti-inflamatórias, ao contrário do branco. Então, do ponto de vista calórico, realmente não faz tanta diferença assim. Mas do ponto de vista não calórico, com as outras variáveis que nós avaliamos, aí faz bastante diferença, combinado? Então, sempre dê preferência ao integral, mesmo que não haja grande diferença do ponto de vista calórico. 6º alimento é o abacate, riquíssimo em gorduras saudáveis e fibras solúveis, que melhora a absorção dos carboidratos. 5º alimento são as frutas cítricas, laranja, limão, acerola, e dê sempre preferência à fruta in natura e não ao suco ou à geleia ou algum doce da fruta. O ideal é sempre a fruta in natura. Nosso 4º alimento são as nozes e castanhas, ricas em fibras e minerais, ômega 3, com substâncias anti-inflamatórias. Mas cuidado, como elas são muito calóricas, é bom moderar, maneirar no consumo. Nosso 3º alimento são os vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, que são ricos em nutrientes, ricos em fibras e também pouco calóricos.
O segundo alimento são as carnes brancas, então dar preferência ao peixe e às aves em relação à carne vermelha, porque elas geralmente são menos gordurosas. Obviamente, uma sobrecoxa de frango ou uma coxa de frango cheia de pele é mais gordurosa do que um corte magro de carne bovina. Isso é óbvio, pessoal. E por último, o nosso super alimento para o fígado, que é a alcachofra, porque de certa forma ela concentra várias propriedades que a gente conversou aqui em apenas um alimento. Pessoal, se você quer um estilo de vida saudável para eliminar a gordura do seu fígado, leia o meu livro Código da Longevidade, que lá você vai aprender o guia, o passo a passo completo de como ter um estilo de vida saudável para ter mais saúde, mais disposição e mais energia na sua vida. É um investimento muito pequeno e que não tem risco, porque se você ler o livro e não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Então clica aí no link da descrição e adquira agora o seu Código da Longevidade por apenas R$ 25,90. Milhares de pessoas já leram, mas ainda falta você ler para transformar a sua vida para melhor. Se você quiser ter um acompanhamento multidisciplinar com excelentes profissionais, vem para a Rio. Vai ser um prazer cuidar de você e da sua família também. A Rio é um serviço de instrução, de orientação por telemedicina, e aí a gente tem vários casos de sucesso que eu já falei aqui diversas vezes. Então se você quiser experimentar a Rio, um mês grátis, também aí o link na descrição para você fazer esse teste. Depois desse teste, apenas R$ 19,90. Muito barato, menos de 70 centavos por dia. E antes de você se despedir aqui do nosso canal, fique aqui, não vá embora, porque eu separei 2 vídeos muito interessantes para você. O primeiro, esse vídeo aqui, sobre o que acontece no nosso corpo quando a gente para de comer açúcar, e esse vídeo aqui também sobre um chá, sobre um suco, na verdade, não um chá, um suco anti-inflamatório excelente para a sua saúde. Então assista esses 2 vídeos e muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.